com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, acessem esta pré-aula, vejam esta pré-aula, assistam a esta pré-aula. Vejam também os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no portal Escola Dominical. Leiam os textos de apoio e vejam outras videoaulas que nós disponibilizamos nos links nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. Se tiverem alguma dúvida, postem na sala dos professores do portal Escola Dominical ou mesmo no canal do YouTube. A equipe do portal Escola Dominical estará disponibilizando as respostas na medida do possível. Ouçam as leituras diárias, breves comentários em áudio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical, dos textos sugeridos na revista. E é interessante, os irmãos lá no site Portal Escola Dominical, existe ali em cima uma aba escrito Portal EBD e você. Clique ali e ali os irmãos irão ter acesso a reflexões, estudos bíblicos, ao comentário das leituras diárias. Então, nós temos visto que há pouco acesso ali, talvez as pessoas ainda não tenham percebido, mas ali está escrito Portal EBD e você. Clique ali e os irmãos terão acesso a estudos bíblicos, a reflexões e às leituras diárias. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo bíblico dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Mas não deixe de comparecer no domingo à Escola Bíblica Dominical, porque é ali que a igreja local ensina enquanto evangeliza e evangeliza enquanto ensina. Nesse primeiro trimestre de 2016, nós estamos estudando a doutrina das últimas coisas, a escatologia. O tema é o final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. O comentarista desse trimestre é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E hoje nós estaremos dando início ao terceiro bloco do nosso trimestre. O bloco que fala dos eventos escatológicos dos quais não participa diretamente a igreja. Dos eventos escatológicos voltados para os outros dois povos, para judeus e para gentios. A lição de hoje é a lição de número 8, que tem como título A Grande Tribulação. Para nós bem entendermos a escatologia, nós precisamos lembrar que para Deus há 3 povos sobre a face da terra. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, é dito, 32, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Uma outra tradução diz, nem aos judeus, nem aos gentios e nem à igreja de Deus. Esses são os 3 povos que existem sobre a face da terra. Os gentios, que são os descendentes da comunidade única pós-diluviana. Aquela comunidade que se rebelou contra Deus com o episódio da Torre de Babel e por isso foi espalhada pela terra após a confusão das línguas. Esses são os gentios. Os judeus é a nação de Israel, que Deus formou miraculosamente a partir de Abraão, Isaque e Jacó. E a igreja de Deus, que é formada por judeus e gentios que creram no Senhor Jesus Cristo. A diferença entre os 3 povos, portanto, é esta. Judeus e gentios rejeitaram a Cristo. Rejeitaram a Deus, os gentios, lá em Babel. Os judeus rejeitaram a Cristo quando este veio ao mundo. E a igreja,
que recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Sejam judeus, sejam gentios, eles agora formam um novo povo, que é a Igreja de Deus. E para cada povo, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E quando se desencadear os últimos acontecimentos da Igreja, os últimos acontecimentos da história da humanidade, a partir do arrebatamento da Igreja, nós vamos ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Lá em Malaquias está dito isto. Nós lemos lá em Malaquias capítulo 3, versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então, no momento do arrebatamento da igreja, nós vamos ter o final, o início do final da dispensação da graça. E nós sabemos que uma dispensação, que é um período de tempo em que Deus trata de uma determinada maneira com o homem, toda dispensação termina com um juízo divino sobre aqueles que recusaram a proposta amorosa de Deus. E com a dispensação da graça não será diferente. Aliás, será ainda mais trágico, será ainda mais duro, porque a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. E o que nós vemos aqui, irmãos, é que a dispensação da graça é o período em que Deus mais amplamente ofereceu a salvação ao ser humano. A promessa da redenção se cumpriu. Jesus se fez carne, morreu por nós, derramou o seu sangue na cruz do Calvário, tirou o pecado do mundo e agora oferece tanto aos gentios quanto aos judeus a salvação pela graça, pela fé na sua obra expiatória. É a maior oportunidade de salvação que Deus dá para a humanidade. O Espírito Santo está derramado sobre a igreja. Há a possibilidade ampla para que os homens se arrependam dos seus pecados e ingressem no reino de Deus. E por ser maior a oportunidade da salvação, maior é o juízo sobre a recusa. A recusa de Deus na dispensação da graça trará o maior castigo que a humanidade já teve. E este castigo, e este juízo, é a grande tribulação. Alguém poderá dizer, mas maior do que o dilúvio? O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. É verdade que toda a carne se desfez sobre a face da terra. Mas a grande tribulação durará 7 anos. É a última semana da profecia de Daniel, das 70 semanas. Aquela revelação que Gabriel deu a Daniel fala da última semana. E esta última semana são estes 7 dias. Estes 7 anos. Porque o dia profético é um ano. Que nós estaremos a ver hoje, nesta lição. Logicamente que é uma lição muito ampla. Nós temos um apêndice que estamos aí a publicar juntamente com esta lição, com alguns detalhes, algumas minudências do período da grande tribulação, pois é um tema muito amplo para uma lição apenas. A grande tribulação é este período de tempo em que a ira de Deus se manifestará, em que Deus irá castigar aqueles que rejeitaram a Cristo Jesus. Daí nós já vemos que a igreja não passará pela grande tribulação. É verdade, nós colocamos aí em nosso esboço que existem 3 linhas de interpretação. Uma linha que entende que a igreja não passará pela grande tribulação
que é a visão pré-tribulacionista adotada pelas Assembleias de Deus, e a mais consentânea com o texto bíblico. Nós vemos aqui claramente em 1 Tessalonicenses 1 e 10 que a igreja está livre deste mal. Diz 1 Tessalonicenses 1 e 10: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Paulo aqui é bem claro ao dizer que esta ira futura, esta ira de Deus, a igreja estará livre. A igreja espera os céus, a igreja espera a cidade celestial, a nova Jerusalém. Quando a igreja for arrebatada, aí se inicia o período da ira de Deus. E Deus sempre agiu assim. Nós vemos que no final da dispensação da consciência, quando veio o dilúvio, Deus livrou Noé e sua família do dilúvio. O colocou dentro da arca. Ele ficou livre do juízo. Nós vemos também, no episódio da dispensação da lei, no final da dispensação da lei, Jesus tomou sobre si o castigo da humanidade. A humanidade ficou livre do castigo, do preço dos pecados. Jesus tomou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E assim será com a igreja. Ela será liberta da ira futura. Daí porque o arrebatamento. E enquanto a igreja estará sendo abençoada, glorificada, como nós vimos na lição passada, com as bodas do Cordeiro, depois de passar pelo tribunal de Cristo, o mundo, os judeus e os gentios, estarão pagando, sendo devidamente recompensados por Deus, por terem rejeitado esta salvação. É o que diz o próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? Não há escape para quem não atentar para esta grande salvação. É o que o próprio Jesus também diz na carta que ele mandou João escrever para a igreja de Filadélfia. No versículo 10 do capítulo 3 de Apocalipse. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Esta hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, da qual a igreja não participará, é a grande tribulação. Como nós dissemos, esses textos mostram que a visão pré-tribulacionista é a mais consentânea com o texto bíblico. É interessante vermos também que a partir do capítulo 4 do livro do Apocalipse, que fala, aliás, a partir do capítulo 6 do livro do Apocalipse, que fala da grande tribulação, a igreja está ausente. A igreja, ela aparece nos capítulos 1, 2, 3, 4 e 5 do Apocalipse. Depois, ela só vai aparecer no capítulo 19 do Apocalipse, quando se fala da ceia das bodas do Cordeiro, e depois se fala da vinda de Jesus em glória. Por que ela está ausente dos capítulos 6 ao 18 do livro do Apocalipse? Porque esses capítulos tratam da grande tribulação e a igreja não participará da grande tribulação. Enquanto o mundo estiver na grande tribulação, a igreja estará sendo julgada por Cristo para receber galardão e estará celebrando a sua glorificação na ceia das bodas do Cordeiro, estas duas últimas lições que nós estudamos.
Agora nós vamos falar do que vai acontecer aqui na terra. Enquanto a igreja estará em delícias com o seu Salvador, a terra estará sofrendo a ira de Deus. Judeus e gentios estarão sendo castigados por não terem recebido o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. É importante também nós vermos que a outra linha, as outras duas linhas, a primeira linha diz que a pós-tribulacionista diz que a igreja passará pela grande tribulação e que só depois é que Jesus virá para retirá-la. Isso não tem base bíblica alguma, como nós já vimos. Aí nós temos que ver a diferença entre o justo e o ímpio. Não há por que se dizer isso. Os pós-tribulacionistas costumam dizer que por que a igreja escaparia da tribulação se os apóstolos sofreram a grande perseguição romana? Mas isso não tem nada a ver. Hoje se morre mais crentes do que naquele tempo de Roma. As perseguições fazem parte do princípio das dores. Mas a grande tribulação será a igreja poupada dela. Existe ainda a visão midi-tribulacionista que diz que a igreja não passará pela segunda metade da grande tribulação, o que também não faz sentido, porque a igreja será livrada da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. E esta hora da tentação é a grande tribulação, que são os 7 anos da grande tribulação, a última semana de Daniel. A palavra tribulação, ou grande tribulação, ela está em 3 passagens da Bíblia Sagrada. Lá em Atos, no capítulo 7, no versículo 11, no discurso, no sermão de Estevão, é dito: sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. É interessante nós verificarmos que este período de fome em Canaã, que fez com que Jacó mandasse seus filhos para o Egito, momento em que José os reconheceu, embora eles não o tenha reconhecido, eles não o tenham reconhecido, mostram claramente uma figura do período da grande tribulação. Porque será por causa do sofrimento atroz que Israel terá na grande tribulação que ele acabará se voltando a Deus, acabará pedindo graça a Deus, acabará pedindo livramento de Deus, e Jesus se manifestará e eles crerão, eles reconhecerão a Cristo. Então esse período de fome que sofreu Canaã, que a família de Jacó teve em Canaã, é uma figura, será um período de fome e sede de Deus que terá a nação israelita, para então ela reconhecer a Jesus Cristo. A expressão grande tribulação também nós encontramos no Apocalipse, no capítulo 2 e no versículo 22, onde está dito: eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Aqui, Jesus está mandando uma carta para a igreja de Tiatira. É uma das igrejas da Ásia Menor, que representa o período medieval, o período medieval da igreja, o período em que a igreja romana se apostatou de vez da fé, onde se cristalizou a apostasia da fé, e essa apostasia é representada aqui por Jezabel, esta mulher que existia na igreja de Tiatira, mas que também simboliza esta apostasia. E essa expressão grande tribulação mostra claramente que os que apostatarem da fé, deixando de pertencer à igreja, irão passar pela grande tribulação.
os que apostatarem da fé passarão pela grande tribulação, porque eles deixarão de ser igreja. Na verdade, a igreja apóstata é representada pela igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, diz o Senhor, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. No dia do arrebatamento da igreja, se descobrirá quem são os fiéis, os verdadeiros irmãos e os falsos irmãos, como dizia o apóstolo Paulo. Já naquele tempo existiam os falsos irmãos. São aqueles que têm nome de crentes, são aqueles que têm nome de cristãos, mas na verdade apostataram da fé, deram ouvidos a espíritos enganadores, deixaram que o seu amor esfriasse. Estes sofrerão a grande tribulação. E é isso que em Apocalipse 2:22 aponta, né? Os que adulterarem, os que forem infiéis a Deus, estes sobrevirão sobre eles grande tribulação. E a última expressão, grande tribulação na Bíblia, está lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Se há aqueles que apostataram da fé e que por isso sofrerão a grande tribulação, este versículo de Atos 7,14 fala a respeito daqueles que, mesmo na grande tribulação, alcançarão salvação. Né? Haverá aqueles que lavarão as suas vestes no sangue do Cordeiro, que alcançarão a salvação na grande tribulação. E isto também é um outro ponto que muitas pessoas questionam se haverá ou não salvação na grande tribulação. Aqui fica claro que estes que se lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro vieram de grande tribulação. Não faziam parte da igreja que foi arrebatada, mas mesmo no período da grande tribulação, crerão em Deus. Essas são as três expressões grande tribulação que nós temos, as três passagens em que há a expressão grande tribulação na Bíblia Sagrada. Esta grande tribulação é a 70ª semana de Daniel. Quando nós vemos ali em Daniel, no capítulo 9, a revelação que ele teve das 70 semanas, nós percebemos que há uma última semana que é destacada das outras 69. Veja bem no capítulo 9, versículo 26 de Daniel. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. Vejam bem que houve as 7 semanas, depois 62 semanas, dá 69. E depois dessa 69ª, será tirado o Messias e não será mais. E aí nós temos um intervalo. Veja bem. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Então, neste período, depois das 62 semanas, para-se aqui o relógio para Israel. Porque Daniel está falando de Israel. A revelação das 70 semanas diz respeito a Israel. Olha o que está escrito no versículo 24 deste capítulo 9 de Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. É sobre o povo de Daniel, o povo judeu. Essa revelação é para o povo judeu. Depois das 62 semanas, o que acontece? Primeiro, o Messias será tirado e não será mais. Jesus morre, ressuscita e vai para o céu. Segundo, o povo do príncipe que há de vir. Aí já está sendo predito que haveria um príncipe, que um príncipe viria, que não é o Messias, porque ele será tirado e não será mais. Este príncipe que há de vir é de um povo. E este povo
destruirá a cidade e o santuário. Quem destruiu Jerusalém e o templo de Jerusalém? Foi o povo romano. E o povo romano era aquele império, as pernas de ferro e de barro da estátua de Nabucodonosor. Ou seja, é o sistema político mundial gentílico. Esse sistema rebelde contra Deus, que se inicia lá em Nimrod, em Babel. É este sistema que destruirá a cidade e o santuário. E que terá um príncipe no futuro. Até o fim haverá guerra. E estão determinadas as assolações. E é isto que o povo judeu tem sofrido nos dias que nós vivemos. O Oriente Médio sempre esteve em guerra. É a região mais conflituosa do mundo. E o povo judeu tem sofrido assolações, perseguições durante todo este período da dispensação da graça. Então, este período, há um intervalo entre as 69 semanas e a última semana. Mas aí Daniel fala da última semana. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Esta última semana é a grande tribulação. Isaías também fala deste período. Lá em Isaías, capítulo 61, versículo 10. Aliás, Isaías 61, versículo 2. Vamos ler o 1 e o 2. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Essa profecia de Isaías, Jesus disse que se cumpria no dia em que ele pregou, já no seu ministério público, na sinagoga de Nazaré. Lá em Lucas, no capítulo 4, no versículo 17, nós lemos: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Os irmãos percebem que a profecia de Isaías fala do ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus parou a leitura no ano aceitável do Senhor, porque ele tinha vindo para salvar Israel. Mas, como Israel o rejeitou, agora virá o dia da vingança de Deus. Este dia da vingança de Deus, que é a 70ª semana de Daniel, é a grande tribulação. Este período é o pior período que haverá para a história da humanidade. É um período terrível. E por que este período será terrível? E nós vemos que este período será terrível logo no seu limiar. Em Apocalipse 12, no versículo 7 e 8, nós vemos a primeira ocorrência deste período. Diz o texto: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele.
Primeiro episódio aqui. Nós já falamos disso quando falamos do arrebatamento da igreja. Para a igreja assumir seu lugar dos ares, Miguel e seus anjos irão, Miguel e os anjos fiéis, irão expulsar o diabo e os seus anjos, onde eles estão hoje nas regiões celestiais. E eles serão precipitados na terra. O diabo e os seus anjos ficarão confinados à terra. A terra passará a ser a sua morada, a sua habitação. Isso já mostra como será terrível este período. Se hoje, na situação que nós estamos, nós sabemos que o diabo e os seus anjos passeiam e rodeiam sobre a terra e já fazem o que fazem, imagine, irmãos, o diabo e os seus anjos morando na terra, residindo na terra. Esse é o primeiro ponto que mostra por que a grande tribulação será terrível. O diabo e os seus anjos passam a ter a terra como morada. Isto acontece logo no limiar da grande tribulação. Segundo ponto, a igreja, que é sal da terra e luz do mundo, será levada pelo Espírito Santo ao encontro de Jesus nos ares. Se hoje a situação não degringolou de vez, apesar da multiplicação da iniquidade, o mundo não está ainda totalmente pervertido e corrompido, é porque a igreja ainda está na face da terra. A igreja que tem o Espírito Santo, nela está na face da terra. E é por isso que a terra não se corrompeu de vez. Mas ao mesmo tempo que o diabo e os seus anjos virão para a terra, a igreja sairá da terra. A igreja, saindo da terra, a terra perde o sal e perde a luz. Nós entraremos num tempo tenebroso do ponto de vista espiritual. Não haverá mais a igreja aqui na terra e, portanto, o Espírito Santo não mais atuará plenamente. E aqui, irmãos, vem um ponto importante. Muitas pessoas dizem que na grande tribulação o Espírito Santo sairá da terra. O Espírito Santo não pode sair da terra, porque ele é Deus. E Deus é onipresente. Deus está presente em todos os lugares. Mas a atuação do Espírito Santo deixará de ser a atuação plena. Desde o início da dispensação da graça, no dia de Pentecostes, nós vemos que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. E agora o Espírito Santo atua plenamente. Ele atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Foi o que Jesus prometeu. O Espírito Santo habitaria na igreja e estaria a convencer o homem, através da pregação da palavra, do pecado, da justiça e do juízo. Isto parará de acontecer, porque a igreja será arrebatada. Então nós temos aqui juntando a fome com a vontade de comer. De um lado, o diabo e os seus anjos passam a morar na terra. De outro lado, o Espírito Santo deixa de atuar plenamente, porque a igreja será arrebatada. Então não teremos mais o Espírito Santo convencendo, através da pregação da palavra, de forma plena, do pecado, da justiça e do juízo. E teremos o diabo e os seus anjos na terra. Mas como desgraça pouco é bobagem, como diz o povo, o Espírito Santo também não resistirá à atuação do maligno. O maligno levantará um homem, aliás, levantará dois homens. Levantará o anticristo e levantará o falso profeta. O anticristo será um grande líder político, é este príncipe de que fala a revelação das 70 semanas. E o falso profeta será um grande líder religioso,
que fará o povo adorar o anticristo. O Espírito Santo não resistirá a esta ação do diabo. Como foi lido aqui em Apocalipse 12, o diabo engana todo mundo. E ele levantará um homem, o homem que terá o maior comprometimento com o diabo em toda a história da humanidade, que é o anticristo. E o anticristo seduzirá as nações, seduzirá Israel. E o falso profeta levará a humanidade a adorar o anticristo. É a trindade satânica de que fala aqui o nosso comentarista na lição. O diabo passará a ser um morador da terra. E ele levantará o anticristo, que será como se fosse o seu filho. É o filho da perdição, o iníquo, o homem do pecado. São as expressões que Paulo usa lá em 2 Tessalonicenses. E o Espírito Santo não resistirá à ação do anticristo e do falso profeta. É o que a gente lê lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberem o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então os irmãos vejam bem que por causa da impenitência de judeus e gentios, o Senhor deixará de resistir ao diabo que passará a ser o morador da terra. E ele levantará este filho da perdição, este iníquo, e ele enganará o mundo. E Deus permitirá que ele o faça. Porque com o Espírito Santo não atuando plenamente e não resistindo ao mal, o mal prevalecerá. O mal estará pintando e bordando, como diz o povo. E aí, então, nós teremos o povo sendo levado a crer na mentira. Justamente porque eles não quiseram crer na verdade. Deus abandonará a humanidade aos desígnios malignos. A tal ponto que o falso profeta, este homem que será levantado para levar o povo a adorar o diabo e adorar o anticristo, ele fará grandes maravilhas, grandes milagres e sinais. O primeiro sinal é o que a gente vê lá em Apocalipse 13:13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhes foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Vejam bem que, como o Espírito Santo não resistirá, o diabo fará com que o falso profeta faça a imagem do anticristo, que é a besta, a imagem da besta, falar. Faça descer fogo do céu. Haverá sinais, prodígios de mentira. E o povo, vendo estes sinais, vendo este poder, vão ser enganados e vão adorar o anticristo como um Deus.
vão adorar o diabo, porque espiritualmente é um tempo tenebroso. O Espírito Santo não resiste à ação do maligno. O diabo e seus anjos passam a ser moradores da terra, e a igreja não mais estará na terra. Não haverá mais sal da terra, nem luz do mundo. Então os irmãos vejam por que o período da grande tribulação é tão terrível. O diabo e seus anjos passam a morar na terra. O Espírito Santo deixa de resistir à ação do maligno. É levantado o anticristo, que dominará o sistema mundial gentílico rebelde contra Deus. Esse sistema político que hoje existe, que já é rebelde contra Deus, estará nas mãos do anticristo. Ele será um ditador mundial. Nós teremos a restauração de um império mundial, de um governo mundial, estribado em 10 nações, em 10 blocos de poder, que entregarão ao anticristo o domínio. Como nós sabemos que são 10 nações, 10 blocos de poder, por causa do sonho de Nabucodonosor, daquela estátua que nos fala dos 10 dedos. E no Apocalipse também é dito que o anticristo terá 10 chifres. São 10 nações, 10 blocos de poder que entregarão o domínio do mundo ao anticristo. Não é à toa que, quando nós falamos da grande tribulação, e a Bíblia fala lá, a partir do capítulo 6 do Apocalipse, fala a respeito dos 7 selos que foram abertos para trazer o juízo a Deus. O primeiro selo é exatamente o anticristo. É o cavalo branco. Vejam bem. E Apocalipse 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Este cavalo branco, que é o primeiro selo, portanto é o primeiro castigo que a Bíblia diz que Deus dá sobre o povo, é o anticristo. É este filho da perdição, é este iníquo. Este cavalo branco é o anticristo. Guarde bem isso. Não é Jesus. Alguns defendem que é Jesus, mas não é Jesus. Por que não é Jesus? Vamos ver aqui algumas características deste selo. Este cavalo, em primeiro lugar, é branco. Branco fala de paz. Mas como nós vimos, o anticristo é um enganador. Ele irá enganar as nações. Ele é o homem do pecado, ele é o filho da perdição. Então ele vem com aparência de paz. Mas vejam bem que o cavalo era branco, mas o cavaleiro tinha um arco. O cavaleiro estava armado. Portanto, a paz é falsa. Este cavaleiro vem não para trazer a paz, mas para trazer a guerra. É falso. É bem diferente do cavaleiro que vem no capítulo 19 do Apocalipse. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Em Apocalipse 19:11 é Jesus, porque ele é fiel e verdadeiro. Este cavaleiro aqui é falso, é mentiroso. Ele vem de longe com o cavalo branco, mas nas suas mãos ele tem o arco. Portanto, ele vem armado. Outra coisa, foi-lhe dada uma coroa. Ou seja, foi-lhe dado o poder, foi-lhe permitido o poder. Como nós lemos lá em Apocalipse 13, foi permitido. Jesus, ele tem todo o poder. É-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Este cavaleiro foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vitorioso e para vencer. Houve uma permissão divina para haver o juízo que ele reinasse.
que ele governasse sobre o mundo. Mas este governo lhe será tirado. É diferente do de Jesus, que já tem todo o poder no céu e na terra. A grande tribulação, então, se caracteriza pela vinda do diabo e seus anjos para morar na terra, pela saída da igreja, pela limitação da atuação do Espírito Santo, pela subida do poder ao poder do anticristo. Mas há um outro fator que nos mostra o início da grande tribulação. É a reconstrução do templo de Jerusalém. Na revelação das 70 semanas, nós vemos que diz assim: e na metade, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então nós teremos novamente o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, nós teremos novamente o templo em Jerusalém. A Bíblia não explica muito como este templo se reerguerá. Nós sabemos que hoje, no local onde existiu o templo de Jerusalém, existe a chamada Esplanada das Mesquitas. Existem duas mesquitas ali, o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. O Domo da Rocha também chamada Mesquita de Omar. Então são duas mesquitas, é um lugar, um dos maiores lugares sagrados dos muçulmanos, mas a verdade é que naquele local será feito o Templo de Jerusalém. Ele ressurgirá. E o ressurgimento do Templo de Jerusalém é outra característica da grande tribulação. E aí nós temos o episódio que dá início à grande tribulação, que é o acordo de paz entre anticristo e Israel. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Haverá um acordo de paz. Esta região do Oriente Médio, que sempre foi conflituosa, e até o fim haverá guerra, diz a revelação das 70 semanas, haverá uma paz no Oriente Médio. E esta paz será elaborada pelo anticristo e por Israel. Israel também será enganada pelo anticristo. Jesus profetizou isso. Quando nós abrimos lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 7. Aliás, acho que é o capítulo 8, isso mesmo. Ele diz assim: outro virá em seu nome, e vós o recebereis. Jesus foi bem claro ao dizer aos discípulos, aos judeus, que eles não o recebiam, mas haveria um outro que viria em seu nome e eles o receberiam. Este outro é o anticristo. Israel, muitos em Israel, porque ele fará um concerto com muitos. Muitos reconhecerão o anticristo como Messias por lhes ter permitido construir o templo. A verdade é que o anticristo, assumindo o poder, ele irá fazer um acordo com Israel. Israel também estará fortificado. E entendem alguns que esta fortificação de Israel é em razão daquela guerra que é descrita lá no capítulo 38 e 39 de Ezequiel. A chamada guerra de Gog e Magog. Nesta guerra, Israel sai vencedor e fica fortalecido.
E o anticristo também fortalecido, porque aquelas 10 grupos de nações lideram o poder, ele fará um acordo com Israel. Porque só há acordo na política internacional quando as duas partes estão fortes e uma não pode dominar a outra. O anticristo então fará um acordo com Israel, obterá a paz no Oriente Médio e Israel poderá construir o seu templo. E por causa disto, muitos entenderão que o anticristo é o Messias. O anticristo é o Messias. Por isso que Jesus disse, muitos virá um outro em seu nome e a ele ouvireis. O anticristo enganará até Israel. E aí então, com este acordo de paz, o anticristo dominando o mundo, o maligno triunfando, começam os juízos de Deus. O primeiro é o próprio anticristo, que é o cavalo branco. Depois, o segundo juízo é o cavalo vermelho. O cavalo vermelho, que é o segundo selo. Que representa o cavalo vermelho? Diz a Bíblia. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. E aqui nós temos uma outra ideia errônea. As pessoas costumam dizer que a grande tribulação será 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de juízo. Não. Já desde o início da grande tribulação nós temos uma matança. Nós temos uma guerra. Nós temos uma falsa paz. O governo do anticristo é um governo ditatorial. Ele fará uma propaganda de paz, terá uma aparência de paz, mas na verdade ele infligirá a guerra. O cavalo vermelho fala de sangue, fala de guerra. Haverá uma matança indiscriminada. Como todo ditador, o anticristo irá começar a matar todos os seus adversários, a destruir todos os seus inimigos, todos os seus opositores. Haverá uma aparência de paz na mídia, nos meios de comunicação. Haverá uma propaganda de paz, de alegria. Mas, na verdade, haverá guerra de conquistas. O anticristo é um dominador, um opressor, um iníquo. Ele dizimará os seus opositores e perseguirá terrivelmente aqueles que servirem a Deus. E daqui a pouco falaremos sobre isso. Depois vem o terceiro selo, que é o cavalo preto. Diz assim, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. O aumento generalizado dos preços, a inflação, a crise econômica, precisamente por causa das matanças, por causa dos gastos militares, por causa da opressão. Há uma crise econômica. O grupo econômico, a elite econômica do mundo sustentará o anticristo e nós teremos uma grande desigualdade social que já tem começado agora. A desigualdade no mundo está subindo. Isto é o princípio das dores. O anticristo virá para fazer o jogo da elite que o sustenta. Não são 3 anos e meio de paz, coisa nenhuma. É de uma falsa paz, de uma falsa segurança. É o que a gente vê lá em 2 Tessalonicenses, nesse texto que nós já falamos aqui. E diz assim, e quando disserem a paz e segurança, lhe sobrevirá repentina destruição. Dirão que há paz e segurança.
Uma coisa é dizer, outra coisa é haver. Né? Eu falei 2 Tessalonicenses, mas é 1 Tessalonicenses 5:3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escapará. Haverá um dito de paz e segurança, mas ela não existirá. O quarto selo é o cavalo amarelo. Veja bem, versículo 7 do capítulo 6 de Apocalipse. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Então os irmãos vejam bem que em razão da política do anticristo, dominadora e opressora, das guerras, dos gastos militares, haverá uma crise econômica e com isso muitos serão mortos pela espada, que é a violência do próprio Estado. Pela fome, em decorrência da própria crise econômica. Pela peste, pela doença, que também é consequência da crise econômica. E com as feras da terra. E aqui nós entendemos que feras da terra aqui diz respeito à própria criminalidade, ao aumento da violência, ao aumento da maldade. O anticristo, aliás, estará defendendo uma política de controle da natalidade. Ele é contrário à humanidade, à procriação, ele se levanta contra tudo que Deus faz, e Deus mandou procriar, e nós já vemos o espírito do anticristo hoje aí na defesa do aborto, da eutanásia e da contracepção. A quarta parte da humanidade será morta. Como é que a gente pode dizer que esses 3 anos e meio são de paz? Mas e o quinto selo? E o quinto selo é importante porque nos revela algo fundamental. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de morrer, de ser mortos como eles foram. E aqui nós vamos ver, irmãos, no quinto selo, a revelação de que mesmo na grande tribulação haverá salvação. O Espírito Santo estará agindo sob medida, limitadamente. Mas Cristo já cumpriu a sua obra no Calvário e ele é a propiciação dos pecados de todo mundo. Por isso, na grande tribulação haverá sim salvação. Há muitos que não gostam de dizer que há salvação na grande tribulação, porque senão as pessoas não irão aceitar Jesus, não quererão participar do arrebatamento. Mas, irmãos, nós não podemos fugir do texto. E Jesus diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Jesus não quer que nós passemos pela grande tribulação. Ele quer nos salvar da ira futura, do juízo, que é terrível. Nós já estamos vendo aqui, e é só a primeira parte da grande tribulação. Mas haverá salvação na grande tribulação. Mas como se dará a salvação na grande tribulação se não há igreja para pregar o Evangelho? Se o Espírito Santo não está atuando plenamente? Nós voltaremos ao tempo de antes da graça. Como é que Deus se revelava ao homem, como o Espírito Santo agia no homem antes da dispensação da graça. Ele agia através de algumas pessoas que tinham o Espírito Santo. E eles eram visitados pelo Espírito Santo. Agora, algumas pessoas serão a habitação do Espírito Santo, não mais só a igreja, porque a igreja não está aqui. E quem Deus levantará para este fim?
as 2 testemunhas e os 144 mil judeus. Lembre-se que o anticristo fez concerto com muitos, mas não com todos os judeus. 144 mil judeus serão levantados pelo Senhor para pregar o evangelho. Esses 144 mil nós encontramos ali em Apocalipse, capítulo 7, versículo 4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então são 144 mil judeus. Há uma discussão se são judeus étnicos ou se esse aqui seria o Israel de Deus, judeus e gentios. A verdade é que Deus se revelará a 144 mil pessoas que anonimamente pregarão o evangelho. Não se contaminarão. Este remanescente estará pregando a palavra de Deus durante a grande tribulação. Lá em Apocalipse capítulo 14, nós já lemos aqui, fala a respeito desses 144 mil que em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Então Deus levantará 144 mil pessoas que serão os fiéis e dos santos do Altíssimo. E todos eles serão mortos durante esses 3 anos e meio. Veja que o 5º selo fala a respeito dos que morreram por causa da fé. Por quê? Porque o Espírito Santo não resistirá ao maligno. E o anticristo perseguirá estes homens. Perseguirá estas pessoas porque elas estarão pregando o evangelho. E ele é o filho da perdição. E ele é o filho do diabo. E ele os perseguirá e os vencerá. É o que está profetizado lá em Daniel, capítulo 7. E diz assim, versículo 23. O 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Lembra que eu falei do anticristo? Baseado em 10 nações, em 10 poderes. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Então, o anticristo destruirá os santos do Altíssimo. Depois ele mudará os tempos e a lei. E durante um tempo e tempos e metade de um tempo dominará o mundo e perseguirá Israel, que é a segunda metade da grande tribulação. Então o anticristo ele destruirá os santos do Altíssimo. Todos serão mortos. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 13, quando fala da besta, fala do anticristo, fala disso. Se alguém leva em 13 e 10, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então nós vemos bem aqui que todos esses 144 mil serão mortos. Mas além desses 144 mil, Deus levantará também para pregar o evangelho nesta primeira metade da grande tribulação as 2 testemunhas que estão lá no capítulo 11 do livro do Apocalipse. Diz assim, capítulo 11 do Apocalipse. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais, que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem.
E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Então essas duas testemunhas pregarão durante 1260 dias, 3 anos e meio. E no final, o anticristo também as vencerá, também as matará. Porque todos os servos de Deus que pregarem o evangelho, que crerem na pregação do evangelho, nesses 3 anos e meio da grande tribulação, serão mortos. É o que está escrito no 5º selo. Então a salvação existe na grande tribulação. Se dará pela fé em Jesus Cristo. As pessoas serão lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Mas, como nós lemos ali em Apocalipse 7, que elas vieram de grande tribulação, lavadas suas vestes no sangue do Cordeiro. Mas elas terão de morrer. Todas serão martirizadas, porque não há resistência do Espírito Santo na grande tribulação. Então a salvação na grande tribulação existirá, mas todas serão mortas. No meio da grande tribulação, nos 3 anos e meio, o anticristo profanará o templo de Jerusalém. Ele quebrará o acordo com Israel e se fará adorar como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. E Israel, ao ver o anticristo sendo adorado como Deus no templo de Jerusalém, entenderá, uma parte remanescente de Israel, entenderá que o anticristo não é o Messias, que ele era um impostor. Haverá um rompimento entre o anticristo e Israel. E os israelitas fugirão para o deserto da Judeia, porque Jerusalém terá sido invadida pelo anticristo, que estabelecerá ali a sede do seu governo. E esses israelitas fugirão para o deserto da Judeia. É o que Jesus profetizou lá em Mateus, no capítulo 24. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê atenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. É o que diz Apocalipse 12. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas às mulheres 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O anticristo começará a perseguir Israel. Depois que terá matado todos os que creram em Cristo, ele se voltará contra Israel, que é a propriedade peculiar de Deus entre os povos. E profanará o templo, e Israel fugirá para os montes do deserto da Judeia, ali próximo ao Mar Morto. E ali ficará durante 3 anos e meio. O Senhor protegerá Israel. Durante 3 anos e meio, o anticristo não conseguirá destruir Israel. E a partir deste momento começa a segunda metade da grande tribulação, que é por chamado alguns como o tempo da grande ira de Deus, o tempo da ira do Cordeiro. Alguns chamam este período de grande tribulação, a primeira parte chamam apenas de tribulação, porque aí o juízo aumenta diante do povo. A partir deste momento, Deus derrama a sua ira. É o que está lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Esta segunda parte começa com a profanação do templo de Jerusalém. E aí vem o 6º selo. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus higos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares.
E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondendo-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então nós temos aqui o 6º selo, que é um grande tremor de terra, que dá início a esta segunda parte da grande tribulação, nos juízos, depois da profanação do templo de Jerusalém. E aí nós temos o 7º selo. E o 7º selo abre 7 trombetas. É o que está lá no capítulo 8 do Apocalipse. O 7º selo são as 7 trombetas. E aí nós vemos o início da grande ira de Deus. Qual é o que acontece? A primeira trombeta é a destruição da terça parte da vegetação. A segunda trombeta é a destruição da terça parte das criaturas marinhas. A terceira trombeta é a destruição da terça parte das águas doces potáveis do planeta. A quarta trombeta é a destruição da terça parte da luz solar. A quinta trombeta é a prisão da morte por 5 meses, com tormentos causados por espírito maligno. Durante 5 meses, ninguém morrerá na face da terra, e ainda haverá tormento dos demônios. A 6ª trombeta é a morte da terça parte dos homens por esses espíritos malignos. Depois de 5 meses sem morrer ninguém, a terça parte da humanidade será dizimada por esses espíritos malignos, que muitos entendem que são espíritos que estão presos, são principados malignos que foram presos desde a rebelião de Lúcifer e que serão soltos por esta oportunidade. E aí nós temos a 7ª trombeta, que é a completa destruição interna do governo do anticristo. A preparação para a destruição do governo do anticristo. Diante de tantos juízos, o anticristo vai ficar encurralado. Não há mais propaganda que possa dizer que o mundo está em paz diante de tamanhas tragédias. E o anticristo então apelará para o bode expiatório. Ele dirá à humanidade que a razão de ser de todas estas mazelas é Israel ainda existir. São os judeus que não o receberam, que romperam com ele. E ele convencerá o mundo a ir contra Israel, a destruir Israel de vez. Mas por que Deus só destrói a terça parte da vegetação, das criaturas marinhas, das águas potáveis, da luz solar? Por que só a terça parte? Porque mesmo na grande ira, Deus é misericordioso. Deus dará uma última chance à humanidade. Depois das trombetas, Deus mandará 3 anjos pregarem o evangelho eterno. O que nós vemos lá no livro do Apocalipse, no capítulo 14. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O primeiro anjo convidará o mundo a temer a Deus, a obedecer a Deus, a não adorar senão a Deus. Porque Deus terá mostrado o seu senhorio sobre a natureza e sobre os homens. O anticristo adorado como Deus
mas ele foi incapaz de impedir a destruição da terça parte da vegetação, das criaturas marinhas, das águas potáveis da terra, da luz solar, foi incapaz de impedir a prisão da morte por 5 meses e depois a proliferação da morte na terça parte dos homens. Deus está mostrando que ele é Deus e não é o anticristo nem é o diabo. E um anjo vem e prega e disse: por que um anjo? Porque todos os fiéis, seres humanos, terão sido mortos pelo anticristo. Mas Deus permite aos anjos pregarem, pelo seu grande amor à humanidade. O primeiro anjo diz: temei a Deus e o adorai. O segundo anjo diz: caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. O segundo anjo diz: não confiem no anticristo. Ele domina o mundo, ele está consolidado no poder, estava consolidado no poder, mas não entrem nele, na conversa dele. Este sistema político cairá. É a segunda mensagem do Evangelho Eterno. E a terceira mensagem, o terceiro anjo. E seguimos o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Não adorem o anticristo nem aceitem o seu sinal. Por esta época, o anticristo terá estabelecido uma centralização econômica. Ninguém poderá vender nem comprar se não tiver o sinal do anticristo na testa e na mão. O anticristo exigirá que seja adorado para que as pessoas sobrevivam sobre a face da terra. E o terceiro anjo diz: não aceitem o sinal da besta. Quem aceitar o sinal da besta, a marca da besta, estará perdido. Sua parte será no lago de fogo e de enxofre. Depois desses 3 anjos pregarem, e haverá aqueles que crerão na mensagem dos 3 anjos, porque são aqueles que crerem na mensagem dos 3 anjos que irão participar do milênio. Depois vem a consumação da ira de Deus. Deus abre um parêntese, dá uma oportunidade ao povo, depois das 7 trombetas, e aí vem as 7 taças da consumação da ira de Deus. A primeira taça é uma chaga mais maligna sobre os adoradores da besta. Aqueles que não atentaram à pregação do Evangelho Eterno, eles sofrerão uma chaga má e maligna. A segunda taça mata todos os seres vivos marinhos. Antes tinha sido destruído só uma terça parte. Agora todos são destruídos. A terceira taça elimina toda a água doce potável da terra. Antes só 1/3 das fontes de água haviam sido destruídos. Agora toda a água potável da terra é desfeita. A quarta taça, ao verdadeiro aquecimento global. O aumento da temperatura da terra a níveis insuportáveis aos homens. Com o fim das águas potáveis, com a morte dos animais marinhos, nós temos o aquecimento global, o verdadeiro aquecimento global. A quinta taça diz que o reino da besta se tornou tenebroso. Ele já era ruim, já era tenebroso. Mas agora, diante dessa situação, o anticristo, ele se alia ainda mais ao diabo. E aí, então, ele decide destruir Israel. A sexta taça diz que o rio Eufrates se secará. E da China virá o exército, que dará apoio ao anticristo, para que ele venha destruir Israel. A sexta taça faz com que as nações aliadas ao anticristo cerquem Israel, se congreguem no vale do Armagedon. Mas aí vem a sétima taça, que é um grande terremoto,
seguido de outros eventos físicos que irão destruir os exércitos do anticristo, o próprio anticristo e o falso profeta. Jesus estará chegando ao 7º ano depois do arrebatamento da igreja. E Jesus então virá livrar Israel. Por que Deus faz a grande tribulação? Para quê? Quais as finalidades da grande tribulação? A primeira é executar a justiça divina sobre o homem após a rejeição de Jesus. Como nós já lemos lá em 2 Tessalonicenses, se não creram na verdade, Deus os abandona para crerem na mentira. Segundo ponto, Deus, estabelecendo a sua justiça sobre o homem impenitente, ele prepara a reparação e a restauração da terra, que será restaurada no milênio. Na grande tribulação, nós não temos só um juízo divino sobre os impenitentes, mas nós temos a preparação para a restauração dos danos causados pelo pecado. É fazendo Israel sofrer, é fazendo Israel passar pelo seu maior tempo de angústia que houve sobre a terra. Como está dito lá em Daniel, no capítulo 12, é dito assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Deus volta a tratar com Israel na grande tribulação para lhe dar a redenção. O sofrimento de Israel, a angústia de Jacó, é a preparação para a sua redenção. Deus também, através da grande tribulação, vai destruir a grande Babilônia. Esse sistema político rebelde contra Deus, que existe desde Babel, será destruído na grande tribulação, para que possa vir justiça e paz sobre a humanidade no reino milenial de Cristo. E também, através desses juízos, Deus estará preparando a natureza, que geme com dores de parto até hoje por causa do pecado, para a restauração da natureza. Então, mesmo no juízo, Deus está preparando o exercício da sua misericórdia. Muita coisa poderíamos ainda dizer sobre a grande tribulação. Mas nós vemos, e por isso temos um apêndice evidenciando algumas coisas. Mas agora nós vemos que é um período terrível. É um período muito difícil para a humanidade. E é por causa disso que nós devemos permanecer fiéis ao Senhor. Em Jeremias, capítulo 12, versículo 5, nós temos uma expressão muito apropriada para este momento. Jeremias, capítulo 12, versículo 5, nos diz assim: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás da enchente do Jordão? Haverá salvação na grande tribulação. Mas se hoje eu e você não somos fiéis a Deus, com o Espírito Santo derramado, com a graça oferecida, com o Espírito Santo atuando plenamente, com a igreja como sal da terra e luz do mundo, será que aguentaríamos servir a Deus durante a grande tribulação? Não podemos dizer que aqueles que apostatarem da fé, que aqueles que adulterarem contra Deus, forem infiéis, não terão uma chance na grande tribulação. A Bíblia não nos autoriza a dizer isto. Mas não será nada fácil viver num mundo que é morada de Satanás. Viver num mundo em que o Espírito Santo não resiste à atuação do maligno.
viver sob um governo de um homem que será aquele que teve o maior comprometimento com o diabo durante toda a história. E que destruirá os santos do Altíssimo. Por isso, irmãos, sejamos fiéis a Deus, porque Deus nos quer salvar desta ira futura. Amém.